faço com o PHDA? Aceito? Sim, aceito. Eu tenho uma espécie de vício secreto. Ou talvez não seja assim tão discreto como isso. De tempos a tempos, eu lanço desafios a mim mesma. Portanto, faço quase como um mecanismo de força, uma força de me obrigar a ultrapassar um conjunto de limitações que tenho dentro do meu PHDA, ou pelo menos acho que tenho essas limitações e acho que com estes desafios os vou conseguir ultrapassar, tipo, obrigar-me a sair da zona de conforto. E depois, quando decido avançar, já vou com uma clareza muito, muito específica. Aliás, o objetivo nunca é exterior. Não estou a tentar provar nada a ninguém, pelo menos acho que é aquilo que se passa na minha cabeça. Acho que não estou à espera de aplausos, mesmo que isso não seja verdade, mas o foco sou sempre eu. Eu quero ver resultados, eu quero ultrapassar os meus limites e eu quero sentir que eu evoluí e que consigo, que é a eterna questão de eu quero, mas não consigo. Como é que eu vou injetar dopamina nestas veias? E então eu quero dominar uma área, eu quero ultrapassar um problema, seja o que for. E então lá vou eu com aquela energia contagiante de um jovem que quer mudar o mundo. Ou pelo menos mudar o seu próprio mundo. Qual é o problema? O problema é o que acontece logo a seguir ao entusiasmo inicial. Logo, depois de eu ter me comprometido comigo e com os outros, de que eu vou fazer. Porque depois de começar, depois de dar os primeiros passos e de assumir o compromisso, a realidade bate-me de frente. E bate com uma força estrondosa. De repente, dou por mim, a olhar para aquilo que montei e percebo que o volume de trabalho que este desafio acarreta é infinitamente maior do que aquilo que eu esperava. Não é um bocadinho mais difícil. É uma montanha de tarefas que exige não sei quantas horas, exigências de conhecimento técnicos, tecnológicos, recursos humanos, gestão de tempo, gestão emocional, etc., que eu simplesmente não previ. E é aqui que entra a profunda frustração. Dou por mim a ficar dividida e naquele limbo emocional horrível a oscilar entre faço ou não faço, continuo ou não continuo. E nesta fase, a minha cabeça transforma-se num autêntico campo de batalha. O Tico e o Teco começam em modo de guerra e começam numa luta constante. E depois falam assim: tu já começaste, tu comprometeste contigo mesma. Agora aguenta e vai continuar. Não desistas a meio. Vai lá, mais uma vez. Nunca mais chegas ao fim de nada. Vai provar o seu contrário. Vais ser sempre aquela que deixa as coisas a meio. Por outro lado, mesmo ali ao lado, está outra voz, que é aquela que só quer deitar a toalha ao chão e a gritar-me ao ouvido: mas isto não faz sentido nenhum. Para quê? Para que é que estás a mascarar isto tudo? Isto está a roubar-te tanto tempo, está-te a sugar tanta energia, não vale para nada, ninguém vai ver isto. E lá fico eu, no meio do fogo cruzado, completamente exausta, cansadíssima, sem energia, sem motivação. Felizmente, quando o barulho desta discussão se torna insuportável, acaba por surgir uma terceira voz. Eu chamo-lhe o juiz. É daqueles juízes justos e bons, daqueles ponderados e sensatos. E em que esse juiz, espero eu, consiga pôr juízo nestas duas cabeças que dialogam em simultâneo. E simplesmente diz: ok, vamos lá parar com a histeria. Primeiro, não vamos desistir, ponto final, mas também não vamos continuar a caminhar direitinhas para o abismo. O que vais fazer é voltar atrás e repensar. Vais olhar para todo este conteúdo, para este desafio e vais adaptá-lo. Acima de tudo, ser franca contigo mesma.
Procuro uma forma de reduzir este volume de trabalho, não prejudicando o resultado, mas dar continuidade ao processo. Pá, ajusta as velas, não saias do barco, não graves todos os dias, grava dia sim, dia não. E se chegares à conclusão que dia sim, dia não também não é possível, faz um planeamento e grava logo de seguida para dar para 2 vezes por semana ou 1 vez por semana e também está bem, desde que dês continuidade. Esta terceira voz nem sempre existiu. Ela só agora é que se autonomeou e autoproclamou. E tem sido um autêntico salva-vidas. Porque ela, por um lado, ela valida o meu cansaço, ela valida a minha frustração, ela valida que eu estou prestes a desistir para confirmar que eu não consigo, mas que não me deixa cair nesse fatalismo da desistência. No entanto, mesmo com o juiz a tentar acalmar as águas, o processo por dentro é uma montanha russa até conseguir chegar a uma decisão. Por um lado, há aquela vontade enorme dentro de mim, uma fome de querer fazer acontecer, um desejo quase utópico de ser, sei lá, mais eficaz do que a minha própria sombra. Querer ser para super mulher, consegue gerir tudo, consegue produzir tudo e ainda sorrir no fim, porque no fundo é essa a imagem que eu transmiti às pessoas toda a minha vida. Aquela mulher furacão que consegue tudo, que é a mulher dos 7 ofícios. E a culpada dessa imagem sou eu, porque aquilo não corresponde minimamente à verdade, ou para chegar a esse resultado, o esforço foi tremendo e cansativo. Mas, por outro lado, enquanto tento ter essa máquina de eficácia, começo a perder o foco mais importante, a necessidade real de estar ali a fazer aquilo. A pressa de entregar, o peso do volume de trabalho, o cansaço começam a esvaziar o sentido do desafio. O simples fazer por fazer engole aquele objetivo inicial e aquele porquê, não é? É só fazer, por rotina, porque já começaste. É toda uma outra luta. E é exatamente nesta quebra de foco que se instala a tal terceira questão. Aquela que é, sem dúvida, a mais perigosa de todas, que é a rasteira final que dou a mim mesma. Portanto, eu dou por mim a olhar para o monitor, para os papéis, para o projeto e pergunto, mas afinal, o que estou a fazer? E o que é que eu estou a fazer isto? E para quê? E para quem? E porquê? E no fundo, ninguém quer saber disto. Ninguém está à espera disto. E se amanhã desapareceres e o projeto morrer, também está tudo bem, o mundo continua a girar. E de repente, o desafio que eu lancei a mim mesma, com tanto amor, com tanto propósito de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de melhorar, etc., é colocado totalmente em causa por mim própria. Aquilo que era para ser uma ferramenta de superação pessoal passa a ser visto como uma perda de tempo inútil, porque a minha mente sabota o valor do processo ao medir o impacto nos outros, esquecendo-se que o objetivo inicial era única e exclusivamente ter resultados em mim. É este o ciclo. O desafio, o entusiasmo, o sufoco, o conflito, a intervenção do juiz e a eterna luta contra a minha própria autossabotagem. Mas se calhar ultrapassar este ciclo é que é verdadeiro desafio.